Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o bom e belo pastor que cuida de cada um de nós conduza sempre mais os nossos passos. Essa semana, nosso olhar é chamado a ver mesmo Jesus nesta dimensão de bom pastor, que cuida das ovelhas, que cuida de cada um de nós. O seu cuidado é um cuidado generoso, porque Ele conhece cada um de nós, Ele sabe quais são as nossas qualidades, quais são também os nossos limites, e o seu cuidado é então justo, porque é de acordo com aquilo que nós precisamos, do que somos e do que necessitamos. Possamos continuar acolhendo essa mensagem de Jesus, bom pastor, que deseja cuidar de nós, sobretudo conhecendo o que somos, dando-nos palavra de verdade e alimentando-nos com o seu corpo e o seu sangue. Abramos o coração para acolher a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 10, de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno, Jesus passava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, é neste caminho de ir cada vez mais aprendendo sobre o amor de Deus sobre nossas vidas, que nós vamos aprofundando a nossa reflexão do Evangelho, dessa riqueza que é a palavra de Deus. Pensemos, queridos irmãos e irmãs, nesse encontro que Jesus tem com essas pessoas, os judeus que rodearam-no e que fizeram um questionamento. Parece até assim meio duro, Até quando você vai deixar a gente na dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. É o questionamento que é feito a Jesus. Eles falam assim. Depois Jesus dá uma resposta, queridos irmãos e irmãs, que tem um significado muito profundo, que precisamos pensar e repensar. Jesus vai dizer: olha, eu já disse, mas vocês é que não acreditaram. Então, às vezes, eles não acreditaram porque, na verdade, eles não queriam acreditar. Eles não ouviram Jesus dizer porque, na verdade, os seus corações estavam fechados para a verdade que Jesus desejava transmitir. Porque não basta ouvir com os ouvidos. É preciso acolher no profundo do ser com o coração. E muitas vezes o coração, a mente estão fechadas para essas verdades que Jesus ele deseja transmitir. Fechadas muitas vezes porque já tem uma ideia prévia, já tem tantas coisas na cabeça, já tem uma imagem de Deus definida e não quer abrir mão dela. E Jesus vem apresentar a imagem de Deus verdadeira, que questiona muitas imagens de Deus que se tinha naquele tempo e também imagens de Deus que se tem hoje. Às vezes a gente pode estar chamando o nome de Jesus, mas acreditando em um Deus totalmente diferente daquilo que Jesus é. Isso é expresso tantas vezes nas práticas que as pessoas têm. Nosso Senhor Jesus Cristo não é esse Deus rígido que tantas vezes se apresenta. Ele é um Deus que caminha com a gente, que nos convida à conversão, a sermos sempre melhores, mas que caminha conosco, que sabe que o processo é um caminho a ser feito. Então, as ideias de Deus do passado e as ideias de Deus de hoje muitas vezes impedem a gente de acolher a verdadeira imagem de Deus que nos é transmitida por Jesus.
ele é o Messias. Mas as pessoas que estão em volta dele, naquele tempo e também no nosso tempo, elas, para acolhê-lo como Messias, como Senhor, precisam abrir o coração para ele, para deixar de verdade ele ser o Senhor da nossa vida. E para isso é preciso ter coragem de abandonar os falsos deuses que, não os outros, mas que nós fomos criando para nós mesmos dentro do nosso coração. Então, eles escutaram Jesus dizer. Jesus já tinha dito que ele era o Messias, já tinha falado isso, mas eles não acreditaram. Não acreditaram por conta de estarem já cheios, né, de uma imagem de Deus que foi sendo criada pela instituição que eles estavam inseridos, mas também por cada um, por cada uma que foi criando o seu próprio Deus em sua mente, em seu coração. Depois também, a proposta de Jesus é sempre uma proposta de conversão. Então, acreditar em Jesus era estar disposto a transformar a vida e o coração. Quem não estava disposto a essa transformação, preferia desprezar ou não acreditar em Jesus. Questionam Jesus, mas na verdade estavam indispostos, não estavam tão abertos a acolher a verdade de Jesus como sua verdade, né? Por isso não acolhe, não acredita. Nós também precisamos passar por um exame de consciência para a gente saber se isso também não está acontecendo com a gente, porque pode acontecer com a gente também, de a gente ter uma imagem de Deus que não corresponde àquilo que Jesus é e nos fechar àquilo que Jesus propõe. Ou podemos ficar com medo de mudar a nossa vida, de nos converter, e por isso é melhor não envolver muito a nossa vida com o Cristo verdadeiro que nos é apresentado pela Sagrada Escritura, aquele que caminhou conosco, que nos convidou a sermos sempre melhores, que nos convidou a amar e que nos amou ao extremo, morrendo na cruz para o nosso bem e para a nossa salvação. Então, é importante que nós também olhemos para dentro do nosso coração e nos perguntemos: será que eu estou disposta a abandonar ideias, abandonar aquilo que está enchendo o meu coração para poder acolher verdadeiramente o verdadeiro Jesus Cristo que deseja se apresentar a mim e morar em mim e habitar o profundo do meu ser, do meu coração? É um questionamento que nós precisamos fazer verdadeiramente. Então, Jesus ele vai chamar a atenção dizendo: olha, as obras que eu faço dão testemunho de mim, e dão testemunho porque eu as faço em nome do Pai, aquele que me enviou. Então, quando a gente fala de Jesus, nós não estamos falando de uma ideia, mas nós estamos falando de uma pessoa que tem atitudes de verdadeira vida, que age e que no agir mostra quem ele é. Então, aqueles que estavam ali questionando tinham visto tantas ações de Jesus boas, milagres, presença dele junto às pessoas, palavra que animava, que instruía. E agora vem perguntar se ele é o Messias. Jesus diz: olha, eu estou no meio de vocês, fazendo aquilo que o Pai me mandou. Isso já diz quem eu sou. Mas só pode compreender verdadeiramente que ele é o Messias, o Senhor, aqueles que estão abertos a acolher esta verdade. Porque a pessoa pode ver coisas grandiosas. Se ela não estiver disposta a compreender que isso é a ação de Deus, elas continuarão na sua infidelidade. Assim acontecia com esses que questionaram Jesus. Viram tantas coisas, mas não acreditavam porque estavam fechados para a verdade. Achavam que já tinham a verdade em si. Achavam que a única verdade que era importante era aquela que eles já tinham e bastava. Não estavam abertos a Jesus, que é a plenitude da verdade. Isso por quê? Porque eles até ouviam, Jesus falar, mas não deixava a palavra de Jesus tocar o profundo do seu coração. E aí Jesus retoma a imagem
do pastor com as ovelhas. As ovelhas escutam a voz do pastor. Quem se dispõe a ser do rebanho de Cristo, escuta a sua voz. Quem não se dispõe a isso, continuará surdo aos ensinamentos de Jesus. Por isso, o nosso compromisso deve ser aquele de estarmos dispostos a pertencer a este rebanho, onde Cristo é o pastor e nós somos as ovelhas, que escutam a sua voz e que, escutando a sua voz, se deixa de verdade instruir pelos seus ensinamentos, a tal ponto que acredita nele e que age a partir dos ensinamentos que ele traz para cada um de nós. Que nós nos deixemos de verdade conduzir pela verdade que é Jesus Cristo. Conduzidos por ela, que nos façamos sempre mais seguidores da proposta que ele tem para conosco. Que possamos reconhecer Jesus como Messias, abandonando toda falsa imagem de Deus que podemos ter em nosso coração. Para isso, escutemos a voz de Deus, escutemos o Santo Evangelho que nos fala quem é Jesus Cristo e acolhamos a verdade que aí nos é transmitida. E que venha a generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço forte. Jesus, bom pastor, tome conta dos nossos corações.